Então, Estamos gravando. Então, deixa eu falar primeiro a respeito do que motivou a formação desse grupo, né? Então, esse grupo foi formado graças a um pedido especial da primeira-dama e do presidente. Então, os dois, né, o Cláudio, a Cláudia e o Marcos, falaram comigo se dava para a gente fazer um curso de Esperanto. Esse é o meu primeiro curso que eu vou fazer, né, que eu sou o responsável, embora tenha participado de vários cursos, o seu Manuel, e a gente vai falar bastante dele, né, no decorrer dessa primeira aula, porque não tem como, em Sorocaba, a gente falar de Esperanto sem falar no seu Manuel Blas Garcia. Então, a gente vai conversar sobre o que é o Esperanto e o objetivo dessa língua para todos nós, principalmente, em especial, para os espíritas. Tá? Então, vamos lá, vamos à apresentação. E se alguém tiver alguma pergunta, pode interromper, viu? Ou, se não for tão urgente, pode marcar no chat ao lado, que depois a gente responde. Está aparecendo aí? Sim, está aparecendo, Fernando. Então, vamos lá. Uma visão do Esperanto. Aqui a gente tem a bandeira, considerada a bandeira do Esperanto, que é a cor verde, né, que é a cor da esperança, e a estrela verde. O surgimento do Esperanto. O Esperanto é uma língua, não como as línguas naturais, mas sim uma língua criada. Tá? Então, a gente não vê muitas línguas criadas, embora já existiam e existam várias. O Esperanto é uma, ela não é uma língua natural, é uma língua artificial, uma língua criada. Nesse livro que a gente está vendo aí, é o livro Em Busca da Língua Perfeita, La Cercado de la Perfecta Lingua. Ele dá, nesse livro, e nesse outro, que é do Silas Chaves, que é Por um Mundo Melhor, por più buono mondo, um histórico da busca do homem por uma língua, por um meio de comunicação fácil. Então, nesse último livro que a gente viu, que é do Silas Chaves, tem um trecho que fala do filósofo francês René Descartes, em 1629. Ele já falava alguns atributos que, na opinião dele, uma língua internacional, uma língua projetada, deveria ter, para ser uma língua fácil, de boa compreensão entre os povos. E os três
os 3 tópicos principais que ele achou foram o seguinte: uma facilidade extrema da gramática, isso a gente vai ver, né, na gramática do Esperanto, unidade e imutabilidade do valor fonético das letras. Isso é muito importante, porque facilita muito o estudo de uma língua. O que mais a gente tem dificuldade é quando pega uma determinada palavra e pronuncia de um jeito, uma determinada letra, pega uma outra palavra, tem aquela mesma letra, e a gente pronuncia igual, mas a pronúncia está diferente. Então, a gente não tem como saber exatamente a sonoridade da língua, a sonoridade de uma letra. E a internacionalidade do vocábulo. Quer dizer, uma língua ser internacional, os vocábulos apresentados por essa língua têm de ser de fácil compreensão ou de maior compreensão entre todas as pessoas. É lógico que a gente não vai poder abranger o universo de línguas que existem, mas a gente, na língua Esperanto, a gente vai ver logo que 70% dos radicais foram tirados das línguas neolatinas, né? Ou foram tirados do latim. Então, fica fácil para a gente, porque o português é de origem neolatina. Nos anos que sucederam, né, após o escrito de René Descartes, os filósofos, os pesquisadores, tentaram solucionar os problemas. Então, naquele primeiro livro de Humberto Eco, 2 pesquisadores franceses, eles contaram que só no século XIX tinham sido criadas 38 línguas para tentar uma melhor comunicação entre os povos. Então, dentre essas 38 línguas, teve uma que se destacou mais, que é o Volapük. O Volapük chegou a ser bem conhecido, bem utilizado, mas depois, finalmente, veio o fracasso. Ele estagnou, ele parou. Já o Esperanto, ele foi criado pelo médico polonês Lázaro Luiz Zamenhof, ou Luiz Lázaro Zamenhof, ou em polonês, Ludwik Lehr Zamenhof. Então, a gente vai ver um pouco sobre a vida dele, que vale a pena, quem tem interesse. Tem um livro que chama Doutor Esperanto, que é a biografia dele. Então, a gente vai ver toda a série de dificuldades que ele teve na criação da língua, na própria vida dele, que é uma vida muito bonita, um exemplo de vida muito digno, muito bonito mesmo. Então, em 1859, nasceu Zamenhof, de uma família judia, na cidade de Białystok, no nordeste da Polônia. Aí a gente está vendo o mapa da Europa, né? Esse em vermelho aí é a Polônia. E esse pontinho vermelho na Polônia é a cidade de Białystok. Então, essa cidade, na época que o Zamenhof nasceu, ele vivia sob influência do Império Russo, né? Então, vejam bem a dificuldade, quer dizer, as línguas oficiais nessa cidade, na cidade que ele nasceu, eram 4 línguas. Era o russo, por causa da dominação do Império Russo, o polonês,
o alemão e o Yiddish, que é uma língua de origem lá do Oriente Médio, principalmente os judeus falam o Yiddish. Então, a mãe dele era judia, então ele falava o Yiddish por causa da mãe. Falava o russo porque o pai dele era russo. Falava o polonês porque estava na Polônia. E ainda falava-se o alemão. Então, ele aprendeu o alemão na escola, o inglês e o francês. Então, essas línguas, né, ele dominava. Então, só aí são uma, duas, três, quatro, cinco línguas. Então, ele era poliglota. Então, ele tinha condições de, entre as línguas, ele poder estabelecer alguma base de conhecimento para a criação de uma língua internacional. Porque ele, desde pequeno, ele via essa dificuldade da compreensão entre as pessoas daquela cidade. Ele via muita briga. Ele tinha 6 anos e ele já sentia que as pessoas que ele conhecia não se entendiam, não porque um não gostava da ideia do outro, mas simplesmente porque um não entendia a ideia do outro, porque a língua era diferente, porque numa época em que a escolaridade não era tão grande e que cada um falava, por exemplo, com facilidade a língua materna, a língua dos pais. Mas e na comunicação com o seu semelhante? Então ficava muito difícil. E ele chegou a ver brigas, inclusive morte, por causa da língua. Então, esses relatos constam no livro Doutor Esperanto e também no portal espírito.org.br, de onde foram tiradas. Opa! Seu Daniel, Pode falar. tem uma participante que está pedindo para o senhor colocar em tamanho real a apresentação, que está um pouco pequena, o pessoal ler. O senhor está dividindo a tela com duas telas aí, né? A atual e seria a posterior, né? Espera um pouco aí. Parei a apresentação. O senhor pode ocultar isso. Aí embaixo, isso, nessa, é aí mesmo. Mas ele volta para lá, não volta? Ele volta, que o senhor está configurado para esse estilo, né? Tenta clicar aí, ver se ele volta a algum normal aí. Ou nessas opções aí. O meu não tem essa, ou quer dizer, tem, mas eu nunca usei. Aí acho que não também. Nesses 3 pontinhos aí, talvez. Ela. Não. Ela ocultar modo de exibição do apresentador. Ó. É um pouco acima. Aí. Aí. Ver se clicando agora lá na apresentação, ela vai embaixo, né? Não, agora sumiu até o... Não, embaixo ali, onde o senhor deu a tela cheia.
É ali mesmo onde o senhor estava. Deixa eu ver. Na apresentação mesmo, onde o senhor estava. Aqui na apresentação, aqui? Isso. Eu não abro. Não abre. Não. Então vamos à minha apresentação de slides. Isso. Vamos ver. Apresentação de slides. Eu apresentar o slide atual. Clique aí, vamos ver. Mas não vai. Essa caixinha, tá vendo essa caixinha aberta aí, ó? Fecha ela, por favor. Aqui? Isso. Mas ela só abre quando eu clico lá. Não vai. Oxe. Não vai. O mistério é esse aí. Deixa eu ver no meu aqui. Ó, ao lado esquerdo aí, ó, tem 4 quadradinhos embaixo. Ali onde o senhor clica para 4 quadradinhos, mais para a esquerda, mais para a esquerda. Tá a apresentação normal, né? Do lado esquerdo deles. Aí, clique aí, por favor. Isso. Tente agora apresentar a tela inteira do lado direito. Na telinha aí. Sim. Isso. Sinceramente, tá difícil o negócio aí. Não vai, né? Viu? E se tentar reiniciar a apresentação, só rapidinho? Eu acho que talvez possa voltar a funcionar. Verdade. O senhor fecha a tela do PowerPoint e abre novamente o arquivo. Vamos tentar clicar naquela apresentação novamente ali, o ícone no canto inferior direito, aquele que já havia sido clicado, isso? Isso aqui? Essa aí, vamos ver se ele vai. Não, embaixo tem uma seta com mais e menos, diz que está em 64%. Será que se aumentar ali não aumenta o tamanho? Ali costuma ser apresentado 64% do tamanho que está sendo visto aí, ó, nessa tela. Mas eu acho que o problema é na configuração de lá mesmo, acredito eu. Se a gente for, quer ver, ele consegue aumentar no mais e no menos ali, mas aí vai aumentar essa tela normal do PowerPoint. Né, a tela que não é a apresentação. Eu acho que o problema é aqui mesmo. Tem ali no canto superior direito, do outro lado, peraí, alternar modo de exibição, orador de apresentação. Clicar. Tem que apertar de cada. Não seria alternar ali, será? Alternar. Alternar modo de exibição do orador e apresentação de slides? O primeiro. Alterou? Alterar entre modo de... Aê, deu certo. Deu certo, né? Uhul! Tirar. Ficou maior aí? Só que agora eu não vejo ninguém. Aí o senhor tira da apresentação agora, vai na tela que o senhor quer e aí depois é só clicar lá de novo. Não tem erro. Dá um ESC agora. Clica no ESC. Fecha tudo. Não é para fechar tudo, não. Aí vai na tela onde o senhor precisa estar, né? Mas ele fecha tudo aqui também. Não, mas tudo bem. Ele está apresentando aqui para a gente. Ó. É só ir na tela que o senhor precisa agora. É essa 20 que o senhor está? Deixa eu ver aqui. Fora, não. É só clicar aí. Coloca primeiro na tela, senão o senhor vai ficar sem ver.
Voltou, Vitório. Tá, e vai lá no exibir configurações, igual o Eric ensinou para o senhor lá, ó, em cima, né, na parte superior, mais ou menos no centro, isso. É exibir, isso. Aí a primeira, alternar, não, é a primeira. É a primeira, isso. Aí agora é só partir para o abraço. Obrigado, Eric. Obrigadão. Viu, Daniel? É isso, é só voltar para trás, beleza, então. Ah, tá. É aqui. Né? Parei aí. Então, a ideia de uma língua franca, né? A língua franca é que nem o inglês é hoje. É a língua que serve de comunicação entre as nações. Então, toda uma publicação científica, hoje em dia, ela surge na língua pátria, digamos assim, e logo em seguida ela já é publicada em inglês, porque o inglês serve de ponte, né, para levar essa nova matéria ao conhecimento de todas as outras nações. Então, uma adoção de uma língua internacional iria substituir essa língua, que hoje é o inglês, mas com algumas vantagens. Qual é a vantagem? Que essa língua seria uma língua internacional, que, no caso, o Esperanto, que não está vinculado a nenhum país, não está vinculado a nenhuma cultura. Então, seria uma cultura universal, porque todas as nações poderiam publicar as suas descobertas, os seus eventos, as suas postagens, os seus órgãos de comunicação na língua pátria, ou seja, que nem a gente publicaria em português, e publicaria também em Esperanto. Então, estaria divulgando para o mundo inteiro a nossa cultura e as nossas descobertas. Então, o intercâmbio entre as nações seria muito maior. No ensino médio, o Zamenhof aprendeu também na escola que o latim e o grego, no passado, tinham sido línguas francas, ou seja, eles serviam de comunicação entre os povos naquela época. Mas o Zamenhof achou que as duas línguas eram difíceis demais. Então, ele chegou a estudar, mas achou que a volta delas como língua franca, elas que já tinham sido língua franca no passado, era demais, era difícil demais de continuar. Então, ele, em 1873, a família dele mudou de Białystok para Varsóvia. Então, ele estava, nessa época, no ensino médio. E ele já fazia a primeira, digamos assim, a primeira versão de uma língua internacional. Como ele já falava várias línguas, ele já tinha feito como que um rascunho do que seria uma língua internacional. E ele, junto com os colegas de escola, mais ou menos 6 ou 7 colegas de escola, que participavam do mesmo projeto, do mesmo entendimento, eles concluíram essa língua e eles conversavam entre eles. Então, em 1878. Então, ele fez todo esse estudo e ele projetou uma língua internacional. Mas, como ele estava estudando, aqui é uma foto dele nesse período. Mas, como ele estava estudando, ele viu
algumas dificuldades nessa língua, né? Com os colegas, mesmo os colegas de escola. Então, ele não conseguiu, ele via muita dificuldade nessa língua. E ele terminou o ensino médio e ele queria fazer vestibular, não sei se é vestibular, estou falando vestibular, mas ele queria entrar na faculdade de medicina, lá na Polônia. E ele, nessa época, teve que, para estudar, prometer para o pai que ia parar com esse negócio de língua internacional, pelo menos por enquanto. E entregou todos os manuscritos, tudo aquilo que ele tinha escrito, ele tinha pesquisado, ou seja, o embasamento da língua internacional, ele entregou para o pai dele. E foi estudar medicina porque o pai achava que estudar a medicina seria mais interessante. E ele, pensando numa língua internacional, ele não ia ter o devido foco nos estudos. Então, ele entregou tudo para o pai. E foi para a faculdade. Só que ele terminou a faculdade de medicina, e aí acontece uma coisa interessante, né? Quando ele retorna, já formado, ele vai e pede para o pai os manuscritos. Tá? Só que o que aconteceu? O pai dele queimou todos os manuscritos. O pai dele não queria que ele perdesse tempo com uma língua internacional que ele achava que não ia trazer fruto nenhum. Então, mas ele não desistiu, ele viu nessa estada em Varsóvia, com os colegas do ensino médio, que o que ele pensava, em algum ponto de uma língua internacional, tinha alguns erros. E ele aproveitou, porque ele tinha na memória os postulados da nova língua, e escreveu tudo de novo, modificando em si o que o pai fez, serviu para ele aprimorar a língua, aperfeiçoando os erros que ele tinha cometido. E daí ele lança o primeiro manual, que é um pequeno vocabulário, né, ensina a gramática, e as instruções são em russo. Aí está a capa do primeiro manual, do primeiro livro em Esperanto que foi editado. E depois ele teve também edição em polonês, francês e alemão, além do russo, né, que ele saiu em russo. E ele, como ele não usou o nome dele, ele adotou um pseudônimo que foi Doktoro Esperanto, que significa doutor que tem esperança. E com o decorrer do tempo, né, foram falando a língua do doutor Esperanto, e ficou só como Esperanto. Então, o nome inicial do Esperanto não era Esperanto, era Lingvo Internacia, ou seja, língua internacional. E o autor era Dr. Esperanto. Tá? Então, isso só para a gente saber essa novidade. E uma coisa que eu gostaria de falar, só para deixar vocês curiosos sobre a vida do Zamenhof, a vida dele nesse livro, do Dr. Esperanto, fala que ele, depois de formado, um dos primeiros pacientes que veio até o consultório dele foi um menino, e ele fez todos os exames e ele constatou que o menino não tinha cura, que a doença que o menino tinha era incurável, que o menino ia morrer em pouco tempo. Isso trouxe uma decepção tão grande para ele, como que ele ia dar essa notícia para uma mãe
Então, esse fato mexeu tanto com ele, que ele parou de clinicar, voltou aos estudos e fez uma especialização em oftalmologia. Então, ele ficou médico oftalmologista, porque ele falava que o máximo que ele podia dar de notícia ruim para uma pessoa é que aquela pessoa ia ficar cego, mas que jamais essa pessoa ia morrer. O valor fonético das letras. Então, vamos lá pela língua que é mais falada e que é a língua franca hoje em dia, o inglês. Então, o inglês ele é muito complicado para quem está aprendendo, porque a mesma letra ele pode ter vários sons. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo. O EA o som dela ser I, como em lead, ou pode ser E, como em head, ou pode ser U, como em do, ou pode ser O, como em go, ou O-E, pode ser A, como em does, ou pode ser O, como em vou, o U pode ser A também, como em but, ou pode ser U, como em but. Então, quem está aprendendo a língua vai ter uma certa dificuldade. Eu vou falar um pouco mais baixo, que minha voz está íngreme. Agora vamos ver o francês. O francês, o O, a gente vê aí todas essas palavras, todas elas pronunciam O. Né? Então, olha, são 7 maneiras de pronunciar O no francês. Agora vamos ver o português, né? Que para a gente que nasceu aqui, acha que é fácil. Mas para quem vem de fora, é uma dificuldade tremenda. Veja só a letra X. A letra X tem aí quatro formas diferentes. Então, ela pode ser taxa, táxi, exato, auxílio. Então, é muito complicado. Essa dificuldade no Esperanto a gente não vai ter, porque cada letra corresponde a um único som. Tá? E na escrita também, olha, a gente ouve falar, vai escrever, a gente vai ter dificuldade. Veja bem, ó. Obsidiado, obcecado, xícara, chácara, xingar, chiar, sem. Agora vamos aos conceitos em Esperanto. Em Esperanto, o C é sempre C. Então, por exemplo, a gente vai ter lá Glatso, centro. O G é sempre G, como generalo, ginecólogo. O L é sempre L, mas mesmo em final de palavras, porque a gente, em português, no final de palavras, o L a gente costuma ler U, mas em Esperanto não, é sempre L. Então a gente sempre tem que levar a língua lá no céu da boca para pronunciar. Kiel, altaro. O M é sempre aquele som fechado, sempre fechando a boca, sempre diminuindo. Então o M é iam, crom. Não se preocupe que a gente vai ver todos os sons para depois. Só, a gente aqui é só uma exemplificação na primeira apresentação, tá? Uma outra regra que facilita bastante para a gente, né, o português em relação ao Esperanto, é que toda a pronúncia em Esperanto, todas as palavras são paroxítono. Ou seja, o acento tônico, a palavra mais forte, a letra mais forte,
é sempre a penúltima sílaba da palavra. Então, fotografe. Fotografe é o verbo fotografar. Instrucio. Morde. Ó, veja bem, é uma palavra que é quase igual à nossa, a não ser na pronúncia, porque é oleo. Para nós é óleo, né? Em Esperanto é oleo, porque toda a pronúncia é paroxítona. Subtila. A simplicidade da gramática, a conjugação do verbo. É outra dificuldade para a gente no português, né? O sistema verbal do português ele é muito complexo. Então, no Esperanto, é muito simples. Então, ele não tem mudança nenhuma em todos os tempos. Vai ter sempre, para aquele tempo, a mesma terminação. Vamos ver os exemplos aqui. Ó, no tempo presente, o verbo lerne é aprender. Ele sempre vai terminar, no presente, em as, para todas as pessoas. Então, milernas, vilernas, lixi, lernas, milernas, vilernas, ililernas. Tá? Então, no presente, vai sempre terminar em as, qualquer verbo. No passado, vai terminar em is. No futuro, vai terminar em os. No condicional, vai terminar em us. No imperativo, vai terminar em u. E no infinitivo, ou seja, o próprio verbo, né, vai terminar em i. Tá? Então, é muito simples os verbos em Esperanto. Outra coisa que a gente tem que ficar atento sempre em Esperanto são as terminações das palavras. O Esperanto, a gente vai, observa o final de uma palavra, você já sabe a que classe gramatical essa palavra pertence. Então, o artigo definido em Esperanto é o artigo lá. Então, o artigo lá significa o, a, os, as. Artigo indefinido, uns, umas, não existe em Esperanto. Tá? Então, em Esperanto só tem o artigo definido. Indefinido não tem. Vamos lá. Então, o que eu falei das terminações. O substantivo sempre vai terminar em o. O Esperanto, ele é como, sabe aqueles bloquinhos que as crianças brincavam de construção, que um vai ligando ao outro? Então, o Esperanto, muitas palavras a gente consegue simplesmente modificando os radicais. Então, a gente tem a parte fixa, que é o radical, a gente coloca sufixo ou prefixo, a gente muda. Aqui a gente vai ter um exemplo. Por exemplo, aqui, para formar o feminino, a gente acrescenta o sufixo ino. Então, patro é pai em Esperanto. Como a gente vai falar mãe em Esperanto? Mãe é patrino. A gente simplesmente vai acrescentar o ino, vai tirar, né, a última letra. É assim que funciona. Você tira a última letra e acrescenta ino. Então, a gente tem o feminino. Mas isso em todos os seres que a gente tem da criação, a gente vai ter a palavra no masculino, vai tirar o vai acrescentar o ino, vai ter o feminino. Então, a gente
não vai precisar de duas palavras para entender os seres de uma espécie só. Por exemplo, cavalo, a fêmea, égua. Então, são palavras que uma não tem nada a ver com a outra. Em Esperanto, chevalo, cavalo, chevalino, égua. Né? O adjetivo termina em A. Exemplo, bela, que significa belo ou bonito. Os advérbios terminam em E. Por exemplo, rapide, rapidamente. O plural, ele se faz com a letra J. Mas essa letra J, na realidade, ela é uma semivogal. Então, ela não é uma consoante. Tá? Então, vamos ver lá. Viae, belae, filima, suas belas filhas. Então, a gente acrescentou o J no final, que ele tem o som de I. Mas ele sempre, em qualquer lugar que ele vai aparecer, o som do J vai ser I. Não é hora ele vai ser J, hora ele vai ser I. É sempre o mesmo som. Tá? Não vai mudar. A base vocabular. Então, segundo o que a gente viu lá, o René Descartes falou, a língua internacional neutra deve ser internacional. Vamos ver lá. Zamenhof, ele baseou toda a formação das palavras, né, o léxico, que são as palavras faladas e as escritas, nas principais línguas europeias, principalmente as derivadas do latim, como a gente já falou. 70% dos radicais são de línguas neolatinas. Vamos ver, então. A gente vai ver que não é igual, mas o som, pelo som, a gente conhece, sabe o que está sendo falado. Então, em português, amigo, em Esperanto. Em português, amigo, em Esperanto, amigo. Em português, cantar, em Esperanto, cante. Em português, diluir, em Esperanto, delui. Em português, fórmula, em Esperanto, formulo. Não esquecendo que as palavras são paroxítono. Então, para nós, fórmula é proparoxítono. Então, ela vai mudar, vai ser formulo, porque ela passa a ser paroxítono. Investigar, investigue. Mão, mano. Pesar, pese. Religião, religio. Texto, texto. Agora vamos aos exemplos de radicais ou de palavras tirados do alemão. O alemão tem o Danke, que significa obrigado. Em Esperanto, fica Dankon. Bedauern, é lamentar. Em Esperanto é Bedauri. Morgen, amanhã. Em Esperanto, Morgal. Em francês, dividir. Divide. Balaer. Balai. Fresque. Frescal. Em inglês. Em inglês, a gente vai ter a palavra bird, que é pássaro. Em Esperanto, birdo. Have. Em Esperanto, have.
Yes. Sim, em Esperanto, yes. Só que aqui a gente nota que em inglês escreve com Y, e em português a gente não tem a letra Y. Então, ela passa a ser o J, mas a gente não lê Gs, a gente lê IES, porque o J tem o som de I. Então, a gente pode ver que o Esperanto teve algumas críticas por causa desse eurocentrismo, ou seja, todos os principais radicais foram criados de línguas cuja origem é a Europa. Então, o Esperanto tem muita crítica sobre isso daí. Mas a resposta é que, mesmo o Esperanto tirando os radicais das línguas europeias, lógico, uma língua internacional não conseguiria tirar radicais de todas as línguas existentes. Então, essa facilidade que o Esperanto tem é que ele pegou as principais línguas e os povos, que nem o chinês, por exemplo, ele tem muita facilidade em aprender o Esperanto, porque o Esperanto vai dar uma outra facilidade, que é o estudo de uma outra língua, porque como o Esperanto tem alguns radicais baseados em outras línguas, você aprendendo o Esperanto, você vai ver, e depois, por exemplo, você aprende o Esperanto, depois vai aprender o alemão, você vai ver que algumas palavras do alemão e do Esperanto tiveram a mesma origem. Então, os radicais são iguais. Então, você vai compreender com facilidade. Por exemplo, a palavra domo, em Esperanto, significa casa. Ah, mas não tem nada a ver casa com domo. Não, mas e domicílio? Então, a origem, mesmo em português, vai ser uma origem comum, que é o latim. Então, domo, domicílio, doméstica, são todas palavras com a mesma origem. Então, a facilidade para aprender uma outra língua, depois de se estudar o Esperanto, ela é maior. Então, agora vai aquela explicação das pecinhas, dos bloquinhos de construção, para se formar palavras novas. Então, o português, a gente vai ver que isso existe, mas no Esperanto isso existe num modo muito maior e com muito maior facilidade. Então, em português a gente tem, por exemplo, vender, revender, venda, revenda, vendedor, revendedor, todos têm a mesma origem no mesmo radical. Tá? Agora, esse processo em Esperanto, ele é muito simplificado. Então, com o radical help, a gente coloca o i, fica help, que é o verbo ajudar. Então, help, a gente viu lá que é o infinitivo do verbo termina em i. Então, help, verbo ajudar. Help é ajuda ou socorro. Help. Helpego. Helpego é uma grande ajuda. O sufixo eg significa grande. Então, por exemplo, domo, que é a casa, a gente viu. Domego é uma mansão. Helpanto. Helpanto é aquele que ajuda. Ou pode ser assistente, né? Aquele que ajuda, assistente. Helpanto. Helpilo, um instrumento que serve para auxiliar, que serve para ajudar. Helpema, aquele que tem tendência a ajudar. Aquele que é útil,
Helpema. E agora tem um prefixo aí. Na frente tem o prefixo mar. Mal, helpa. É atrapalhar. Tá? Então, vamos ver agora algumas frases em francês, e a gente vai ver que dá para a gente saber que em Esperanto é quase igual. Então, la café está sur la table. Em francês é la café sur la table. Me regardas tra la fenêtre. Eu olho através da janela. Eu olho pela janela. E regarde per la fenêtre. Semelhança com o inglês. Ni havas bluan bildon. We have a blue bill. Via texto estas correcta. Your text is correct. Agora, semelhança com o português. Mi estas em la banco. Nós estamos no banco. La generala comandas la tropon. O general comanda as tropas. Ili dormas profundo. Eles dormem profundamente. Então, nós vimos que o primeiro livro em Esperanto foi aquele manualzinho que o Zamenhof publicou, foi em 1887. Então, depois de muita luta, de muito trabalho, né, ele teve muita crítica, muita perseguição pelo Império Russo, porque ele era de descendência judeu. E lá a perseguição aos judeus era muito grande, o antissemitismo é muito grande no Império Russo à época. Então, ele sofreu perseguição. Mais tarde, os próprios ditadores Stalin, Hitler, perseguiam, até chegaram a matar esperantistas, porque eles acreditavam na supremacia nacional, né? Então, eles eram extremamente nacionalistas, então não acreditavam que uma língua internacional pudesse fazer alguma coisa, então eles eram perseguidos. Então, essas histórias a gente vai ver nesse livro aqui, que chama La Dangerous Lingua, é uma língua perigosa. Então, em 1905, teve o primeiro Congresso Universal de Esperanto na França, teve 650 participantes. Então, atualmente, a gente tem os congressos universais de Esperanto, exceto em épocas de guerra, que não tem, é lógico, por causa do período de guerra, os congressos são cancelados, mas, em média, participam 2.000 pessoas de 60 países. No Brasil, a gente já teve 2 congressos, um em 1981, foi em Brasília, em 2002, foi em Fortaleza. Em Campinas, em 1906, teve o primeiro grupo de esperantistas. Em 1907, teve o primeiro congresso de Esperanto no Brasil. Em 1959, por ocasião do aniversário do Zamenhof, o centenário do nascimento dele, os Correios do Brasil editaram até um selo comemorativo. Os congressos universais de Esperanto não são simplesmente um congresso com palestras. Então, tem várias atividades culturais,
tem peças teatrais, tem música, tem apresentação. Então, não é só palestra, não é só discutido tema relacionado à língua, mas sim a prática da língua. Então, o teatro é feito em Esperanto, música em Esperanto, tem toda uma série de atividades na língua universal. Então, a revista Esperanto, que ainda circula até agora, ela foi criada em 1905. Em 1908, foi criada a Associação Universal de Esperanto, que a sede dela é na Holanda, em Roterdã, desde 1955. E essa associação, anualmente, ela edita um livro que chama Iar Livro. E esse livro, ele é catalogado o endereço dos esperantistas no mundo inteiro que são filiados a essa associação. Então, durante muito tempo em Sorocaba, o senhor Manuel Blas Garcia foi o delegado de Esperanto. Então, uma das coisas que esse delegado de Esperanto... Ó, Daniel, tem um aqui, ó, se quiser de exemplo. Eu vi, você postou um filme, né, onde tem esse Ar Livre de 2005, né? Sim, 2005, inclusive, eu acredito que o meu avô deve estar por aqui. Então, é interessante que nesse anuário, a pessoa que vai viajar para um país, ela procura o esperantista naquela cidade, por exemplo, que ela vai. E ela consegue entrar em contato com esse esperantista, e esse esperantista dá um certo respaldo na viagem, leva ela nos diversos lugares. Isso já é um consenso entre os esperantistas. Então, quem se propõe a ser delegado tem que automaticamente se comprometer a fazer esse tipo de serviço, a prestar esse tipo de auxílio a esperantistas de outros países. Achei. Então, tá o seu inclusive, avô. achei meu avô aqui já. Então, isso aí é interessante. Isso é editado até hoje. Nossa, que legal. Nunca mais vi esses livros, né? Felizmente. Mas tem até o e-mail, tem homeopatio, espiritismo, Manuel Blas Garcia. Então, Nossa, que legal. Até o endereço antigo da residência lá. Muito legal. Bom, já que o assunto chegou até aí, aqui, ó, tá vendo? Consegue ver? Ah, o livro de homeopatia do meu avô. Muito bom esse livro. Então, aqui está o livro do seu Manuel, que ele escreveu. O seu Manuel, ele era autodidata. Então, era interessante porque, geralmente, sábado à tarde, assim, eu ia na casa dele, né, para conversar um pouco sobre o Esperanto com ele, aprender um pouco da língua com ele, e algumas vezes ele estava manipulando as homeopatias. Então, ele lá no quartinho, que era a lavanderia lá também, ele estava lá, ele manipulava, ele fazia dinamização dos componentes da homeopatia. Então, ele estudava tão a fundo a homeopatia que ele até chegou a publicar esse livro, Homeopatia, uma teoria prática e suave no lar. Então, e o seu Manuel, só para a gente encerrar essa primeira aula de hoje, foi graças ao seu Manuel que, inclusive, no Centro Espírita Batuíra, não nesse estatuto vigente hoje em dia, mas no estatuto anterior, uma das cláusulas,
um dos artigos desse estatuto, está lá que, devido ao Esperanto ser reconhecidamente uma língua internacional falada em vários países e também ser uma língua usada na espiritualidade, o, o Centro Espírita Batuíra se compromete nos intercâmbios internacionais usar o Esperanto e sempre que possível a difusão de cursos na prática da língua Esperanto. Então, é por isso que hoje em dia a gente está aqui. Então, chegaram a perguntar por que o Centro Espírita falar do Esperanto? O Centro Espírita falar do Esperanto por causa disso. Porque o Esperanto, a gente já leu em livros que a própria espiritualidade, no socorro espiritual às entidades de outros países, ela chega a usar algumas vezes o Esperanto, porque se a pessoa tem essa facilidade, então o Esperanto é usado tanto aqui na parte material, como na parte espiritual. A FEB, na divulgação dos livros espíritas, ela faz a publicação em português e faz a publicação em Esperanto também, de algumas obras. Por exemplo, a gente tem todos os livros de Kardec vertido para o Esperanto e mandado para o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro pode ler sobre a doutrina espírita em Esperanto. Tá? Então, isso é a facilidade de uma língua internacional na parte material e na parte espiritual. E nós, como espíritas, devemos buscar sempre essa compreensão, porque ela vai ajudar no entendimento de todas as pessoas do universo, porque somos uma família só, somos filhos do mesmo pai. Então, é esse o objetivo maior da doutrina Esperanto. Então, ela é considerada como um meio de unir toda a humanidade. Agora, nós vamos abrir a pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, deixa eu fechar essa. Daniel, oi, pode falar. É o Eric aqui falando. Como que vai ficar? Eu fiquei curioso aí com esses slides, né? Vai ser disponível para gente depois? Como que vai ser daí? Então, na realidade, eu não cheguei nem na metade do que eu pretendia falar. Mas eu vou disponibilizar, vou mandar para vocês todo esse material, tá? Legal. Então, até para estudar mais a fundo, e toda a apresentação, após a apresentação, eu vou mandar também. Tá? Então, eu vou passar aqui alguns vídeos, algumas historinhas, e eu vou disponibilizar esse material. Porque eu vi que a interação, a conversação, que seria o ideal, vai ser muito difícil. Tá? Então, mas mesmo assim, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, porque a prática da língua é tudo na língua, né? Então, e se depois também a gente puder continuar se reunindo nesse grupo para estudar, esse grupo vai ficar aberto durante algum tempo para tirar dúvida, tá?
e para a gente poder conversar pelo Zap. Legal, legal. Aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu estou vendo aqui que tem. Aqui o Wilson está perguntando se a gente vai fazer presencial quando terminar a pandemia, né? Não sei, eu acho que, como tem gente de outra localidade, tudo, eu acho que esse curso será só virtual, tá? A gente não tem a pretensão de que ele seja presencial, não. A gente faz, até porque são 10 aulas, né? Então, agora 9, porque uma já foi, né? Então, no começo de dezembro, já termina isso aí. Então, é muito pouco tempo, tá? Só? Alguma pergunta? Não? Eu tenho mais uma aqui, Daniel. Diga. Assim, a gente, porque eu não sei quantas pessoas tem aqui, nossa, parece que está dizendo que tem 20, será que eu tô errado? É isso mesmo? Tem 20 pessoas aqui? Tem 20 pessoas, é isso mesmo. Nossa senhora, bastante mesmo, hein? Eu tô feliz. Quero dizer primeiramente que eu acredito que meu avô tem muito orgulho disso, seja em que plano espiritual ele esteja nesse momento, eu tenho certeza que ele está muito feliz com a presença de todos aqui para poder aprender um pouco mais sobre a língua que ele tanto amava, né? Inclusive, eu faz muito tempo que eu não falo, não tenho muito com quem falar, aliás, né? Então, eu até perdi um pouco da prática, mas, claro, eu tenho uma boa base ainda. Então, eu queria retomar isso, né, particularmente. Eu queria poder voltar a falar melhor Esperanto, a ter uma fala, né, como posso dizer, ter um fluxo melhor, né? E eu queria entender se, assim, pela quantidade de gente, que eu acho que isso talvez dificulte, é legal, mas eu não sei se, no caso, dificultaria um pouco para a gente conseguir ter essa prática aqui, assim, se a gente vai conseguir falar entre a gente, se a gente vai conseguir fazer algum tipo de interação em Esperanto. Eu vou sugerir o seguinte, que a gente, sempre que puder, e for falar alguma coisa em Esperanto, gravar no Zap, que as respostas ficariam no áudio, a gente daria uma prática e responderia com áudio também. Então, a gente passaria a usar o áudio do Zap na comunicação, para aprender melhor e para tirar dúvida também. Tá? Então, a gente poderia fazer isso. É lógico que eu estou com dúvida, mas eu não quero falar em Esperanto, então não vou perguntar. Não é esse o objetivo. Se tiver constrangido em fazer a pergunta, em formular, em falar em Esperanto, escreve, não tem problema. Tá? Inclusive, tem também, mesmo para celular, tem o teclado em Esperanto. Então, todas as letras que são diferenciadas, né, em Esperanto, a gente vai ver na próxima aula vai ser o alfabeto, a gente consegue escrever elas normalmente nesse teclado, e é simples, é um tecladinho que fica, se quiser usar ele, se não quiser, você usa o outro teclado. Pois não? Qual o aplicativo que você usa para o WhatsApp, para o celular? Por favor, porque eu instalei um e não funciona. Não funciona? Não. Chama Microsoft SweetKey. Tá. Eu vou procurar, obrigada. Daí ele fica, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Dá para ver? Subir um pouco a tela. Sobe um pouquinho a tela, Daniel. Aí.
Tá, alterar teclado. Então, daí só clica aí, se for no de cima, é o teclado normal. Se você clicar por debaixo, ele já vai para o teclado inicial. Tá? Então, usa os dois teclados. Duncan! Duncan! Então, muito obrigado. Eu fiquei muito contente com a participação de vocês estarem aqui, e que a gente possa, no próximo sábado, estarmos juntos. E eu vou mandar essa apresentação e também um link que o Carlos está gravando dessa aula, tá? Porque o meu acesso a gravar aqui não está tendo, então pedi para o Carlos gravar. E teve gente que não participou hoje, mas pediu para ver a aula, então o Carlos vai disponibilizar o link para nós aí no próprio Zap aí, daí quem quiser assiste a aula. Tá? Houve 32 inscrições, né, senhor? Nós estamos em 20, tirando o senhor, né? Então tá 19 pessoas, está faltando aí 13 pessoas ainda que se inscreveram e não vieram para a primeira aula. É isso aí. Duncan diz la proxima sabato. É o próximo sábado. Assim seja. Desrevido. Desrevido.